O que tem a ver o relatório da ONU sobre as grandes catástrofes naturais que têm ocorrido em cada vez maior quantidade no mundo? Um relatório da ONU mostra que as mudanças climáticas causadas pelo homem são irreversíveis. Relatório da Organização das Nações Unidas sobre o Clima revela que os danos causados pelo aquecimento global são irreversíveis. Um relatório divulgado pela ONU alerta para os efeitos das mudanças climáticas que podem ser irreversíveis. E o filme A Guerra do Amanhã. Estamos lutando uma guerra, mas nosso inimigo não é humano. Qual o nexo entre o lockdown climático e o fim do mundo? No filme, a humanidade está perdendo uma batalha global contra uma espécie mortal de alienígenas em 2051. Para garantir a sobrevivência dos humanos, soldados e civis do presente são transportados para o futuro e se juntam à luta. É informado pelo filme que esses monstros teriam um costume muito interessante. 6 dias eles estão em atividade e no 7º eles descansam. O chamado Shabat, que quer dizer sábado, o dia do descanso. A cada 6 dias, os garras brancas somem. Eles voltam para os ninhos. Chamamos de Shabat, o dia do descanso. Uma clara referência ao 4º mandamento da Bíblia, em Êxodo 20, versículo 8, onde manda guardar o sábado. Ou seja, parece que os alienígenas guardam os mandamentos de Deus. Não lhe parece estranho? No final do filme, eles contam que alienígenas sempre tiveram com a gente, mas estavam dormindo. O fato é que esses tais alienígenas têm uma grande semelhança com os adventistas do 7º dia. O costume de guardar o sábado é mais conhecido pelos judeus, mas no Ocidente, pelos adventistas do 7º dia. Segundo a maioria dos cientistas, o homem tem chegado a um ponto sem volta no que diz respeito ao ecossistema mundial. As ações humanas estão afetando diretamente o aumento do calor no mundo, desencadeando distúrbios climáticos e inviabilizando a permanência da vida na Terra. Segundo eles, se continuarmos a não fazer nada, o mundo como conhecemos hoje vai acabar. Pensando nisso, foi marcado a COP26, uma reunião que será realizada em novembro, entre centenas de países na Escócia e com a presença do Papa. Discutirão um acordo mundial com o objetivo de limitar as mudanças climáticas no mundo. É possível que esse acordo desencadeie eventos há muito tempo previstos no antigo livro de capa preta. É óbvio que se é a ação humana que está desencadeando esse aquecimento global, a solução que a COP encontrará para diminuir o aquecimento global será diminuir a ação humana. Ou seja, restrições nas atividades humanas e possivelmente um lockdown climático mundial. Esse lockdown climático mundial com certeza vai ser nos dias de domingo, que tem origem na tradição da Igreja Romana. Já existem leis dominicais camufladas, porém sem tanto rigor, em quase todo o mundo, assim como no Brasil. Veja o parágrafo 15 do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, a nossa última Constituição. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. E aí é que o filme fica mais interessante. Os adventistas já esperam esse dia há muito tempo, o dia em que as autoridades decretariam o repouso dominical obrigatório. O que seria isso? A ordem de todos os homens e mulheres descansarem forçosamente no domingo. Isso numa união da autoridade do Estado com a Igreja Romana, em contradição à clara ordem do 4º mandamento de descansar no dia de sábado. O cenário atual das catástrofes naturais mundiais e a grande reunião da COP26 deixaram as coisas mais possíveis e mais prováveis. Uma determinação do descanso dominical mundial, já defendida pela encíclica papal Laudato Si do Papa Francisco, é possível. Porém, não seria inicialmente tão radical, mas à medida que as calamidades aumentarem por conta da ação humana, se tornarão mais rígidas. Isso fará com quem não guardar o dia verde, lockdown climático, que é o mesmo descanso dominical, será punido. A recusa de tomar a picada contra certa atual doença já tem punições e perdas de liberdades individuais em todos os países, inclusive no Brasil. Os povos têm aceitado isso, pois, como diz o poeta, o medo une mais do que a coragem. Logo, com medo das mudanças climáticas, quase todas as pessoas aceitarão. Porém, se formará um povo em todo o mundo que rejeitará se submeter a esse decreto, por terem um sábado e não um domingo como dia santo. E assim como nessa pandemia todos dirão, o
interesse coletivo que é salvar o planeta deve se sobrepor aos direitos individuais de crença. Logo se começará uma perseguição a este povo que se recusa a se submeter, assim como os alienígenas sabatistas do filme se tornarão um perigo para a sobrevivência da humanidade. Este povo será igualmente perigoso, porque se recusarão a guardar o domingo, por conta de sua crença sabática. O domingo será considerado pela maioria dos povos no mundo como a solução contra as mudanças climáticas. Então se revoltarão contra os tidos como individualistas e fundamentalistas. O filme A Guerra do Amanhã será realmente a Guerra do Amanhã. Em pouco tempo isso começará a acontecer, e quando isso acontecer, talvez lembre-se deste aviso. Neste momento, esse vídeo talvez já tenha sido excluído pelas autoridades autoritárias. Alguns podem acreditar que os Garras Brancas seja uma referência aos povos judeus, mas há outros indícios que mostram que realmente a alusão foi feita dirigida aos adventistas do sétimo dia. Veja só, a autoridade maior dos alienígenas é uma fêmea. Os adventistas também têm uma mulher que consideram como profeta e líder da igreja. E a semelhança não termina aí. Os alienígenas também são chamados de White Spikes, garras brancas. Essa profetisa adventista é chamada de Ellen White. White, lembra? Que quer dizer branca. Você acredita realmente que isso é uma coincidência? Ellen G. White, no seu livro mais famoso, O Grande Conflito, coloca que haverá um decreto dominical e que quem não se submeter a ela será perseguido. Na volta do rei serão salvos todos aqueles que não se submeterem à imagem da besta e à sua marca, o domingo. O único jeito de vencer esses garras brancas seria não deixarem eles acordarem. Eu já acordei. E também vencer a líder. O que acredito que é não deixar seus escritos se popularizar. Mas eu te suplico, leia O Grande Conflito, ou você vai ser mais um enganado. Nos vídeos futuros falaremos sobre a tal incompreendida marca da besta. Você já decidiu em que lado vai estar nessa guerra do amanhã? Se você não se decidiu, o tempo é agora.